Chegou finalmente o momento do incidente mais insano da história de One Piece, o temido incidente de God Valley. Piratas lendários como Gold Roger, Barba Branca, Rocks de Shebeck e vários outros titãs do mar se enfrentando na base da porrada, tudo isso por causa de 2 tesouros lendários. A pergunta que não quer calar é: quem vai sair vitorioso dessa treta colossal? Lá no ringue, o Vegapunk pergunta pra Bonnie se ela tem cocô de passarinho na cabeça e o Doberman já vem na voadora verbal, perguntando como ela ousa enfiar a peixeira no São Saturno. A galera já puxou o arsenal completo para transformar ela em peneira e o Vegapunk berrando para ela cair fora dali. Mas o Saturno manda os insetos calarem a matraca e solta aquele papinho: se não queria ser esfaqueado, devia ter parado ela antes. E sem dó, só ativa a expansão de domínio e derruba a coitada. O Sanji já entra no modo pistola, mas também beija o chão igual o cocô de pombo. E os vice-almirantes aproveitam para cercar a gangue. Só que o Saturno barra a pressa deles e soltam um calma, seus bocós, eles não têm para onde fugir mesmo. Depois ainda solta uma piadinha: não sabia que o Kizaru era baiano, dormindo em plena 2 da tarde. Mas o Borsalino responde que não consegue nem coçar o nariz tão cedo. O Gorosei, que de bobo não tem nada, já ia enfiar as garras no peito do Luffy, que estava desmaiado, mas o Frank manda uma direta de respeito que lança o velho longe, ainda rindo e dizendo que o capitão dele é tão brabo que até os chefões do mundo querem arrancar a cabeça dele. O Satoru admite que não esperava a presença do Luffy e da Bonnie nesse caos, e agora quer ver como os dois vão fugir de uma ilha cercada por tudo quanto é navio da marinha. Diz que é uma pena o Vegapunk ter trazido os dois até ali e agradece pelas contribuições, perguntando com aquele sorriso de psicopata quem ele quer que vire presunto primeiro. Então, sem pestanejar, usa o poder chupinhado de novo para lançar o Luffy longe. A Bonnie já acorda em pânico e o velho tarado manda aquele papo filosófico: por que os humanos insistem em fazer o que é proibido? Enquanto esmaga a menina, que grita igual galinha na frigideira. Sanji tenta reagir, mas ninguém consegue nem mover um dedo. O Vegapunk diz que deve ser poder de alguma Akuma no Mi bizarrona. Bonnie, com o sangue fervendo, acusa Saturno de ter matado o pai dela, e o corno responde que o Kuma não passava de um escravo, herdeiro de um clã criminoso, e o último sobrevivente dos bucaneiros extintos. A Bonnie lembra das palavras do pai, dizendo que desde pequeno queria ser um herói que salvasse os fracos, tipo Nika, o guerreiro da libertação. O Saturno já manda os canhões mirarem na cabeça dela, enquanto o Kuma aparecia todo no passinho, soltando gingado, e ela perguntava se o Nika também viria libertá-la, e ele dizia: claro que vem. Agora, segura firme, porque vamos entrar na história mais carregada de One Piece. 47 anos atrás, lá no reino de Sobert, no South Blue, nascia o pequeno Kuma. O médico dizia pro pai dele não se preocupar, que ia guardar o segredo do sangue dele. 4 anos depois, o menino já era grandinho. Quando o doutor entra em pânico dizendo que tinham que fugir, os cachorros do governo descobriram tudo. Os agentes invadem o hospital, já quebrando o velhinho e acusando ele de esconder criminoso. Apontam um brinquedo de matar e mandam vir junto se quiserem continuar respirando. O pai do Kuma implora para deixarem a mulher e o filho em paz, dizendo que ele era o único com sangue bucaneiro, mas ganha só um socão bem dado na fuça. O pequeno Kuma, sem entender nada, brincava com algemas enquanto o pai estava todo arrebentado. Os guardas levam a mãe dele, que diz para ele continuar vivendo, mesmo com a vida sendo um inferno. O pai grita para ele ser forte, porque ainda vão se reencontrar. O moleque vira escravo dos dragões celestiais, porque era forte feito touro e não podia nem respirar sem levar uma chicotada. Se chorasse, o desgraçado ameaçava estourar a cabeça dele. Depois de um tempo, ele reencontra o pai e diz que deu sorte de cair com um mestre gente boa. Pergunta da mãe, e o pai revela que ela já virou estrelinha, mas está num lugar melhor. O menino desaba, e o pai consola dizendo que o guerreiro da libertação vai vir buscar ele, o tal do Nika, o deus do sol, que dança sorrindo e faz todo mundo sorrir junto. Os dois se divertem dançando até que, do nada, um desgraçado mete um tiro nas costas do pai dele, deixando Kuma fora de si. Alguns dias depois, os vermes do governo comemoram o início da grande caçada do ano, que ia rolar numa ilha sem filiação chamada God Valley. Dizem que a ilha é rica em recursos naturais e perfeita para virar palco de caça humana, e depois virar mais um brinquedinho do governo. O rei de God Valley tenta peitar o absurdo, mas leva uma facada do Garlin Garland, que já chega distribuindo ódio. O pai do Shanks, todo pimpão,
já parte na frente da competição, começando com 10.000 pontos negativos, só para dar emoção, segundo os Cavaleiros Sagrados. O pequeno Kuma arrebenta a gaiola na força bruta, tentando fugir. Os agentes culpam os outros escravos por não terem avisado, e agora tem que correr atrás do moleque que não sabia se chorava ou corria. Só que os próprios escravos acham ele e levam de volta pro abatedouro. Como ele não parava de resistir, meteram a porrada sem dó. O Kuma pediu para acabarem logo com ele, porque se voltasse, ia morrer de qualquer jeito. A notícia chega no ouvido do Saturno, que já é avisado que pegaram o filho do bucaneiro. Os escravos arrastavam o Kuma falando que, se ele fugisse de novo, todo mundo ia de base. Como se eles não fossem virar boneco de Tenryubito de qualquer forma. Só que aí surge o pequeno Ivankov gritando que o menino Kuma era a estrela principal do evento. Ouviu dizer que o sangue de gigante corria nas veias do garoto. A Jinny já manda um chad dizendo que o Ivankov também é gigante, mas só naquela cabeça desproporcional. Ela pergunta se eles querem viver ou morrer, e o mini Funko Pop responde que se quiserem viver, vão ter que fazer milagre. Os dois escravos dizem que têm um plano bolado e mandam o Kuma seguir eles. O menino mal acreditava que ainda tinha uma chance de sair vivo daquele pesadelo. O pequeno Kuma lembrava da vez que se estabacou no chão correndo atrás de um periquito, e logo em seguida o pai dele implorando para libertarem o filho e a esposa por ser o único com sangue bucaneiro, das chicotadas que levou por parar de trabalhar para coçar o saco, e do pai virando presunto. Acordou com o Ivankov salvando ele de virar propriedade de novo. A caçada humana começou e estava todo mundo correndo que nem louco, já que os dragões celestiais ganhavam pontos por matar coelhos, e os campeões ainda levavam prêmios. O Garlin já mandava as crianças aprender com ele como se caçava, enquanto os outros não queriam deixar o crédito só com ele e já começaram a atirar em todo mundo que se mexia. Os fugitivos não acreditavam que estavam sendo tratados feito brinquedo. Ivankov dizia que iam cumprir a missão custasse o que custasse, mas lá do alto do penhasco, quem estava de olho neles era ninguém menos que o corno do Saturno. No QG da Marinha, um soldado pediu pro Garpa ajudar, mas ele não queria saber da excursão dos Tenryubitos, e mandou deixar a colmeia quieta. Falava isso porque, enquanto os escravos viravam caça, ele estava num paraíso, cercado de gatas jogando vôlei. Mas bastou falarem que o Roger estava envolvido, que ele largou tudo e correu para a confusão. Os piratas Rock saíam de Ratinoso, e uns pangarés queriam ir atrás como se fossem dar conta de alguma coisa. Na festinha sangrenta dos Tenryubitos, o Kuma já tomou uma flechada, mas seguiu correndo como se não houvesse amanhã. Quando olharam para o mar, a ilha estava cercada por navios da marinha, a mesma que devia estar ajudando, não caçando. Ivankov dizia que essa selvageria seria apagada da história. Era um jogo de extermínio para tomar tudo dos moradores da ilha, e em 3 semanas, os 100.000 coelhos virariam estatística. Um sujeito dizia que, se sobrevivessem, seriam libertos, mas era papo furado. Eles só diziam isso para manter a galera com esperança, porque matar quem já desistiu da vida não tem graça. Do outro lado da ilha, o Garlin já tinha feito 100.000 pontos caçando só os mais valiosos e estava conquistando o coração das Celestiais. Os moleques usaram um homem-peixe-tubarão para quebrar as algemas com a bocarra dele. A Jinny estava confusa, porque tinha mandado info e ninguém, nem a marinha nem os piratas, se mexeu. Quando perguntam, ela dá um sorrisão e diz que está manipulando informação, já que um dos prêmios é uma Akuma no Mi que transforma o usuário num dragão azul místico, que, convenhamos, parece familiar. O outro prêmio era a fruta da pata, que permite se teletransportar. Se conseguissem comer uma, poderiam fugir dali. 2 semanas antes, a Jinny vazou infos da ilha para o mundo, então devia estar vindo uma galera atrás dos tesouros. Só que isso não bastava, alguém precisava chamar a atenção dos 100 Tenryubitos para a missão rolar. Todo mundo ficou em choque, mas o Kuma disse que podia ser a isca, já que era grandão e aguentava mais tempo, e que não queria ver mais ninguém morrer. Ivankov se empolgou, dizendo que ninguém ia matar ele e que iam sair todos vivos de God Valley. Do nada, um navio da marinha foi explodido pelos piratas Rocks, que estavam chegando atrás dos tesouros. E atrás deles vinham vários outros bandos piratas prontos para encerrar a farra dos playboys. O Rocks falava para a marinha não resistir e mandava seus piratas avançarem. Era só nome grande. Barba Branca já chegou questionando quando virou subordinado, com astúcia no ombro sendo chamada de patética pela gloriosa velha da Ilha das Mulheres. Logo atrás, Chique e o Leão Dourado dizendo que o tesouro era de quem pegasse primeiro.
Big Mom queria os 2 tesouros, gulosa desde sempre. Kaido dizia que as frutas não serviam para ela, já que já tinha a dela. Por fim, o Capitão John, o mesmo do tesouro que o Bug procura há 30 anos. Que time, hein? Será que enfrentava os Chapéus de Palha? Os Tenryubitos estavam surtando com a chegada dos Rocks, ameaçando a marinha caso algo acontecesse com eles. No QG, perguntavam como descobriram sobre o evento, já que era ultra secreto. E aí chegou o navio dos piratas do Roger, com ele, Rayleigh e Gaban prontos para fazer os Tenryubitos se arrependerem de nascer. Garlin organizava a proteção e os Cavaleiros Sagrados chamavam a marinha de inútil. Tinha pirata lendário para todo lado, e os moleques tinham que pegar os prêmios antes. Um soldado dizia que não resistiriam com os Rocks e Roger juntos, mas o reforço chegou, Garp gritando perguntando onde estava o maldito do Roger. A marinha comemorava a salvação enquanto os Senryubitos corriam que nem barata tonta. Os pivetes já tinham pegado as frutas. Kuma nem sabia que tinha que comer, mas a alegria de pobre dura pouco. Big Mom chegou voando com seus balões mágicos, pegando Ivankov pelo pescoço. Ela quase perdeu as frutas pros moleques e queria levar mais uma. Mas o careca segurou ela e gritou pro Kuma comer logo. Ivankov dizia que bastava sobreviver para vencer. Kuma engoliu a fruta numa mordida. Só que, quando olhou para trás, quem apareceu foi o Saturno, dizendo que o destino dele era ser escravo e morrer. Kuma respondeu que é estranho existirem pessoas como Saturno, feitas para mandar, enquanto outras nascem para sofrer. Disse que, se tiver algum poder, quer salvar o máximo de gente possível. Comunica. Saturno dizia que era por isso mesmo que deviam ser eliminados. Enquanto Roger e Rock se engalfinhavam pelos tesouros, o incidente ia ser enterrado na história como se nunca tivesse existido. Anos depois, em Sorbet, Ivankov perguntava se era isso mesmo que iam contar sobre Garp. Dizia que o repórter Morgans era um lixo e que ninguém sabia o que rolou de verdade na ilha. Ivankov perguntava quanto tempo Kuma ia continuar orando. Kuma dizia que não parava de pensar nas vidas que podia ter salvado. Ivankov dizia para ele parar com isso, porque salvou mais de 500 pessoas. Ginny dizia que todo mundo chorou de gratidão e chamavam as mãos dele de mãos da libertação. Ele lembrava do pai dizendo que o guerreiro da libertação viria um dia. Ivankov decidiu zarpar e aproveitar a liberdade, e Kuma disse que nunca ia esquecer o rosto dele, difícil mesmo com aquela cabeça de Funko Pop. Ginny disse que ia ficar com Kuma até decidir o que fazer. Nem te conto o que vão fazer, mas agora que ela é mais velha, vai cuidar dele. Tentou cortar lenha, quase quebrou as costas, e o garotão assumiu o trabalho. Depois venderam tudo, fim da era de catar lixo e roubar para sobreviver. Depois da venda, morrendo de fome, apareceu um cowboy perguntando quem eram. Começaram a xingar o Kuma, chamando de monstro e mentiroso por ser tão grande e dizer que tinha 9 anos. Ginny deu uma surra nos nojentos, e o Kuma, besta, ainda foi cuidar dos dois, absorvendo toda a dor, como sempre, ele sentiu tudo. À noite, comeram de verdade pela primeira vez em anos. Como a Ginny comia igual um dragão, o Kuma teria que trabalhar dobrado. Ela perguntou com quantos anos ele virou escravo. Quando ele disse que foi com 4, ela ficou feliz, dizendo que foi igual ela, mas na real, chorava de felicidade por estar livre. Kuma também chorava como um bebê, mandando ela parar. No próximo episódio, vamos ver a vida feliz que eles vão construir, até a chegada de um rei impiedoso que vai querer destruir tudo. Ginny e Kuma vão ter que enfrentar o governo mais uma vez para conquistar a liberdade. O nome do próximo episódio é Um Momento Fugaz de Felicidade, Kuma e Ginny. Meu amigo, que episódio foi esse?